Existe uma regra muito clara no mundo dos animes. 3 episódios de um anime é o suficiente para saber se a gente vai assistir ou dropar. Eu sou o Gabu e hoje a gente vai fazer um resumo do começo deste anime aqui. A história começa em uma masmorra, com Saito, nosso protagonista, tentando abrir uma porta trancada para um grupo. O mago do grupo questiona se ele realmente pode fazer aquilo. Já a cavaleira parece também não conhecer as ferramentas que Saito está utilizando. Saito então começa a usar um abridor de fechaduras. Todos ficam muito apreensivos. A cavaleira pergunta se aquilo é mesmo seguro, porque caso Saito falhe, pode ativar uma armadilha. A fada comenta que foi a própria cavaleira que sugeriu ter um ladrão habilidoso na equipe. Saito então consegue abrir a porta. Todos parecem contentes e o elogiam. Ele tenta ser modesto, dizendo que não foi tão difícil assim. Porém, quando Saito abre a porta, uma segunda aparece logo depois. Ele começa novamente seu trabalho, mas algo o impede de abrir. O mago nota que tem um selo ali e diz para Saito abrir a fechadura no sinal dele. Os dois então abrem a porta juntos. Assim que todos entram, notam um baú no final da sala, os fazendo comemorar. Enquanto Saito está focado na fechadura do baú, acontece um flashback onde ele parece estar trabalhando no seu mundo. Assim que ele termina, a dona da casa comenta que a ajudou muito. E quando o Saito tenta cobrar seus serviços, ela reclama de ser muito caro para um trabalho tão rápido. Ele até tenta explicar que o valor é fixo e estava no panfleto do anúncio. Ela insiste por um desconto, já que ele não levou nem 30 segundos abrindo a porta dela, comentando ser um abuso. A cena volta. Saito termina de abrir o baú, se sentindo realizado ali, mais do que no seu mundo. Porém, quando Saito levanta a tampa do baú, o baú na verdade era um monstro mímico. Em apenas um instante, a cavaleira desfere um golpe com sua espada grande, eliminando o monstro de uma vez. Ela pergunta se Saito está bem. Ele então agradece a ajuda de Raelza, a cavaleira, mas nota também que o elmo dela está meio solto. Saito então comenta ser perigoso o deixar assim, e se prontifica a consertá-lo, mas Raelza parece meio incomodada, o questionando se tem alguma necessidade de tirar seu elmo para o conserto. Mesmo meio constrangida, ela o entrega para Saito, e pede para que ele seja rápido. Enquanto Saito está consertando o elmo, Raelza se mostra impressionada, por ele conseguir fazer qualquer coisa. Saito diz ser o trabalho de um faz-tudo. Ela não parece entender o termo, já que Raelza achava que ele era apenas um chaveiro. Saito explica que as habilidades dele vão além de apenas abrir fechaduras, como conserto de bolsas, recolher lixo e até procurar por cachorros perdidos. Raelza parece se divertir com a conversa, mas corta o seu sorriso lembrando da sua cicatriz, o que parece a incomodar. E ela finaliza dizendo que ele realmente é incrível. Já fora da masmorra, enquanto eles descansam, Saito pergunta se Morlock é um grande mago. A fada explica que ele já passou do nível 80, sendo o nível mais alto da equipe. Raelza então comenta que mesmo o nível dele sendo alto, é muito comum que Morlock esqueça seus encantamentos. Elas até lembram de uma situação onde Morlock precisava se reagrupar com um grupo, porém ele não aparecia, as forçando a entrar na masmorra antes dele. E mesmo Morlock tentando usar magias de teletransporte para alcançá-las depois, ele acabou se fundindo com um golem no processo. Saito questiona então como Morlock resolveu aquilo, e Raelza diz que ele veio daquele jeito mesmo. A fada comenta também de outro caso, com um andar cheio de mortos-vivos. Já na história, Morlock parece perdido, e assim que ele se encontra com elas, ele começa a se apresentar, pedindo para entrar num grupo que ele já faz parte. As duas ficam sem reação por um instante e continuam andando como se aquilo já fosse normal. Murlock a segue e volta a perguntar se tem problema dele entrar na equipe. Um pouco mais à frente, numa pausa do grupo, vários mortos-vivos aparecem. Raelza sugere uma retirada, porém antes deles fugirem, ela nota que Murlock está correndo junto dos monstros. Segundos depois, ele está sendo arrastado por Raelza, o dizendo o lado certo que Murlock tem que ficar. Ele então se despede dos mortos-vivos, dizendo que eles eram bons companheiros. A fada lembra também que Murlock tem seus lados bons. Raelza concorda e começa a contar outra história deles, em uma situação onde todo o grupo foi morto, e só Murlock sobrou. Mesmo sem poder mágico restando, Murlock arrastou os corpos para a superfície, e para as trazer de volta, ele vendeu todos os equipamentos. Raelza interrompe a história perguntando a Murlock por que o biquíni e a armadura dela foi a única coisa que ele não vendeu. Murlock diz não se lembrar. O grupo então volta a andar. O mago começa a sentir dor nas costas, e a fada Lafampan usa magia de cura. Assim que ela termina, ela cobra uma moeda de ouro. Murlock comenta que a fada não deixa de cobrar nem mesmo seus companheiros de equipe. Saito, notando que a bolsa dela está pesada, se prontifica a carregar. Lafampan mostra que não gosta da ideia de deixar o dinheiro dela com outra pessoa. Saito então sugere fazer uma mochila para ela. E enquanto ele faz a mochila, Saito comenta que esse tipo de serviço é bem comum da onde ele vem. Saito, sendo bem atencioso aos detalhes, considera o fato dela possuir asas na hora do seu artesanato. Lafampan fica contente pelo serviço e tenta pagar Saito. Ele diz ser de graça, mas ela
ela insiste em uma compensação. Saito então sugere que a fada cure as costas de Murloc como um pagamento, já que ele se sente grato pelo mago a ajudar sempre com suas magias. Murloc parece feliz e pergunta se Saito tem certeza mesmo daquilo. La Fanpan não parece satisfeito, mas concorda mesmo assim. O mago comenta que a magia de cura dela parece estar até melhor do que o normal. Depois daquele dia, La Fanpan passou mais tempo cuidando das costas de Murloc. Em outro momento, Saito parece estar medindo algumas peças de metal da armadura de Raelza. Porém, ela não entende as medidas que Saito está falando. Raelza explica que eles usam um sistema chamado Madeiraca, e que La Fanpan tem um Madeiraca de comprimento. Saito, medindo com os olhos, acha ser cerca de 30 centímetros, e se questiona em que essa medida é baseada. Murloc se prontifica a responder essa dúvida. Ele diz que há muito tempo, Madeiraca I foi o fundador deste reino e ele possuía um órgão muito comprido. Aproveitando ao máximo dele, Madeiraca teve 300 filhos. Os estudiosos da época então utilizaram como métrica o órgão do grande rei, estabelecendo a métrica de comprimento Madeiraca. Raelza só comenta que aquilo é horrível. Pensativo, Saito começa a olhar fixamente para La Fanpan. Ela fica constrangida, dizendo para ele não a olhar com aqueles olhos. A cena corta para outro personagem. Em seu monólogo, ele se apresenta como um anão mago, e que isso é incomum entre seu povo. Por sua aptidão mágica ser alta, ele decidiu ser um mago. Sua habilidade consiste em suportar os ataques constantes sozinho, enquanto se concentra em sua magia, conjurando um ataque poderoso com seu cetro, eliminando todos ao redor. Ele diz com fervor que isso é o caminho solitário de um orgulhoso tanker mágico. Porém, um cachorro fofinho sai de seu elmo. Logo depois, em frente à fogueira, ele divaga que noites assim às vezes são um pouco solitárias. Em outro lugar, um homem rústico e uma garotinha estão comendo em uma masmorra. O homem diz que eles desceram um pouco demais. A garota confirma que eles estão no andar 13, o reino dos demônios. Ele sugere então que eles fortaleçam seus equipamentos, e logo depois decidem continuar. Porém, o que ninguém esperava é que aquele colossal machado era da garotinha. E a cena termina com o homem comentando se não é melhor eles voltarem. Em uma loja de armaduras, Saito mostra sua aptidão com um abaco, surpreendendo Maevena, a dona da loja. Alguém entra no estabelecimento e está completamente armadurado. Maevena faz seu atendimento, perguntando se a pessoa está procurando algo em particular. A pessoa na armadura tenta disfarçar sua voz, pedindo ervas medicinais. Saito fixa seu olhar por um momento e comenta estar surpreso que Raelza tem uma armadura como aquela. Raelza, sem acreditar, tenta disfarçar de novo a voz, dizendo que Saito está confundindo a pessoa. Porém, Saito comenta que ela acabou de chamá-lo pelo nome. Fazendo assim, Raelza sai constrangida da loja. No beco ao lado, La Fanpan diz pra ela que se Raelza estava tão curiosa, era só ter ido com Saito na loja. Ela não consegue responder de vergonha. La Fanpan conclui que Saito é muito bom por ter a reconhecido. Alguns dias depois, Maevena fica impressionada pela demonstração que um cliente faz com sua espada. O homem suspeito diz ser uma espada mágica e pergunta quanto ela poderia pagar. Maevena começa oferecendo 15 moedas de ouro, porém ele tenta vender por 20, mas eles fecham um acordo por 18. Assim que o homem sai da loja, ele começa a contar vantagem, dizendo que a lâmina era cega e que apenas a enfeitiçou para parecer nova. O homem completa dizendo que Maevena é muito amadora, rindo dela. Saito pergunta para Maevena se a parte de cima da lâmina sai. Ela diz que ele tem um bom olho e que a lâmina que parecia cega, na realidade era uma espada valiosa de Mithril. Maevena comenta que no mínimo aquela lâmina deve valer 300 moedas de ouro e que foi uma ótima compra. Em outro dia, numa masmorra, Saito está com seu grupo e quase é atacado por um monstro. Murloc toma a frente, porém quando começa a conjurar sua magia, ele esquece o encantamento. Raelza, em um instante, corta a criatura no meio, se mostrando muito preocupada com Saito. La Fanpan então começa a perceber o interesse da cavaleira por ele. Raelza comenta que Murloc tem esquecido muito mais feitiços ultimamente, e talvez seria bom ele se aposentar, mas Murloc se preocupa com eles, dizendo que o grupo teria problemas, já que La Fanpan não tem magias ofensivas como ele. A fada e Murloc ficam discutindo de fundo, enquanto Saito começa a ter pensamentos negativos, por não se sentir útil em combate. Saito subitamente pergunta a Murloc se ele não poderia o ensinar magia. Em outro momento na masmorra, o grupo se vê cercado por diversos monstros. Raelza tenta contê-los, cortando vários de uma vez, porém ainda tem muitos deles. Murloc novamente decide tomar a frente. Ele começa a conjurar uma forte magia de fogo, e esquece o feitiço mais uma vez. Raelza diz já esperar por isso, se pondo em guarda, enquanto os monstros o atacam. Mas Saito rapidamente lembra o restante do feitiço para o mago. Murloc então termina sua conjuração, mandando uma poderosíssima mágica em área, eliminando todos os monstros. O mago elogia o Saito pelo bom trabalho, porém no mesmo momento sente dor nas costas. Enquanto La Fanpan usa sua magia para o ajudá-lo, Raelza pergunta a Saito se ele aprendeu todas as magias de Murloc. Saito comenta que não consegue usar magia, mas pensou que com sua boa memória, poderia memorizar pelo menos os encantamentos para o mago. Raelza confirma que isso ajudaria muito, e Saito fica contente em ser útil como um assistente de mago. Em outro momento na masmorra, Saito se encontra caído, no final de um grande buraco. Ele não consegue se mexer,
correr e sua perna está quebrada. Saito repara que se não fosse pela água, ele teria morrido na queda. Momentos antes, Lafampan sugere para eles irem embora, e Morlock diz que aquele lugar é perigoso, já que eles não podem usar magia. Raelza também comenta que o baú poderia ser um monstro mímico, porém o Saito, meio descuidado, acha um desperdício não abri-lo. Raelza se põe em guarda para o proteger, e Saito agradece pela preocupação de todos. Um alarme alto toca, com um piso embaixo de Saito cedendo, fazendo-o cair num longo buraco, explicando como ele foi parar naquela situação. Saito tenta deixar sua perna reta, porém a dor é muito intensa, o fazendo ficar apenas imóvel no chão. Saito começa a pensar que seria muito difícil ele receber a ajuda de seus companheiros. Como aquele lugar restringe magia, Morlock e Lafampan não teriam o que fazer, e eles também não possuem uma corda longa o suficiente para chegar onde ele está. Saito começa a ter pensamentos tristes, pensando que aquele mundo não é tão diferente do dele. Em uma lembrança, o chefe de Saito está dizendo para que ele peça demissão, se não está satisfeito com o trabalho, e que tem muita gente para ocupar o seu lugar. Saito então percebe que está enganado, pensando em seus amigos de grupo, o que o faz chorar. No mesmo momento, seus companheiros o acham. Raelza comenta que ela tentou ser o mais rápido possível, seguindo o fluxo da água, e que se atrasou por causa dos dois com ela. Morlock comenta que a lanterna que Saito deixou com ele foi muito útil também. Raelza pergunta se Saito está bem, e ele comenta sobre sua perna. Ela o ajuda a o levantar. Saito se surpreende com o grupo ir resgatar ele. O grupo diz que nunca abandonaria um companheiro, e que ninguém poderia tomar o lugar de Saito. Eles deixam o lugar juntos, com Saito percebendo os bons companheiros que ele tem. E aí, gostaram? Pretendem continuar? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua companhia e a gente se vê num próximo vídeo.